Boa noite a todos, que horror. Devido ao fato dessa pandemia, nós vamos evitar de ter pessoas lendo, então o expositor vai fazer tudo para usar um. Esse livro, todos esses livros de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, eles trazem frases do Atos dos Apóstolos, né, das epístolas, e depois uma explicação. O número 1 é ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração para que o seu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque, não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Devido à notícia de que na Colômbia foi aprovada a lei que pode, então, as pessoas abortarem até o 6º mês de gravidez, nós resolvemos conversar sobre algumas ideias que, infelizmente, são extremamente erradas, e que o Espiritismo explica o porquê que estão erradas. Ele não diz assim, é pecado. Não, não devemos por isso. Tá? Então, nós hoje vamos conversar sobre a eutanásia, que é o abreviar a vida de uma pessoa que ela está sofrendo, o aborto, a pena de morte e o suicídio. A eutanásia, tá? Ela foi muitas vezes praticada no mundo, sempre com a ideia de que seria caridade abreviar o sofrimento físico de uma pessoa. Nos Estados Unidos, em alguns estados, é permitido, né? É o desligar o aparelho. Uma criança que reencarna com problemas seríssimos, que vai ficar ali numa incubadora, que vai ser cega, surda, muda, sem movimento, a parte neurológica toda atrapalhada. Em alguns estados, nos Estados Unidos, é permitido, então, a eutanásia. Casos em que pessoas estão com sofrimento muito prolongado de câncer ou de outra doença qualquer, em alguns estados é permitido. Nós, espíritas, que na verdade estamos vendo o cristianismo puro e redivivo, sem todas aquelas manipulações que houve no passado, lembramos de um dos mandamentos de Moisés, que Moisés trouxe nas tábuas da lei, né? Que diz assim, não matarás. Ali não diz não matarás a pessoa boazinha, não matarás a tua mãezinha, não matarás uma criancinha bonitinha. Não,
É curto e grosso, não matarás. E nós matamos ainda. Porque a gente mata o boi, a gente mata o porco, a gente mata a galinha, porque nós precisamos da proteína animal. Tá? Agora, o não matarás é seríssimo. Primeiro, quando a gente pratica a eutanásia, existem consequências. E consequências muito graves. Que nós temos que nos lembrar que nós somos espíritos reencarnados. Somos espíritos milenares. Nós estamos nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Notem que eu comecei no nascendo, reencarnando e desencarnando, porque começa do outro lado a nossa vida. A nossa vida não começa no corpo físico. A nossa vida começou quando Deus nos criou. E Ele nos criou há milhões, bilhões de anos atrás. Nós estamos há milhares de anos como espíritos já. Já espíritos significando seres com alguma inteligência, que já pensamos, já raciocinamos. Mas nós estamos nessa evolução constante e continuaremos durante bilhões de anos. Até chegarmos à perfeição permitida, não é a perfeição de Deus. Mas a perfeição... Mas a mamãe já está há 10 anos sofrendo numa cama. São as escaras, é tubo para tudo quanto é lado. Mamãe já não reconhece ninguém, ela chora dia e noite. Se nós abreviarmos esse sofrimento, é horrível a gente ver, é claro que é. Mas se nós formos abreviar, nós estamos tirando da mamãe, às vezes, um dia, um mês, um ano de resgate aqui na Terra. Ela chegará no plano espiritual devendo ainda aquele tempo. Terá de reencarnar e passar pelas consequências. Se o espírito solicita, ele não deixa de ser um suicida. E nós vamos ver as consequências do suicida lá no final da exposição. Vai ter problemas seríssimos no plano espiritual. E quando, quando o caso for da família que resolveu, a mamãe ou o papai, o titio, sei lá quem, não está tendo, não pediu, mas a família pratica a eutanásia, pede para o médico, onde for permitido acontecer, a família sofrerá consequências também, porque é assassinato. Não adianta dizer, mas a lei permitiu, então não é assassinato. Nós aqui estamos falando de leis divinas. Nós não estamos falando das leis do homem. As leis do homem mudam conforme nós vamos seguindo adiante. Quando a minha irmã apanhava do marido direto, não era permitido que ela se separasse dele. O juiz é que ia resolver. Aguentou aqueles anos todos e o juiz decidindo. Veio o divórcio. É um crescimento. Antigamente, gente, vocês que são novinhos, a moça, a mulher ficava diante de um juiz com o marido espancador do lado, e o juiz diria assim para ela, o que você fez para ele bater em ti? Era assim que funcionava. Não tinha delegacia da mulher. Entendendo? E muitas vezes os juízes diziam, vai para casa, muda a tua maneira para não irritá-lo. O negócio era feio. Tá? Então, tem leis que estão evoluindo, tem outras que, infelizmente, estão nos colocando de volta na era das cavernas, nos colocando de volta na era medieval. Então, a consequência de quem pede, deixa lá por escrito, é do suicídio. Terá de reencarnar. Desencarnou um dia antes. Reencarnará, viverá um dia num corpo doente e desencarnará. Tive um filho 9 meses na barriga para viver um dia e desencarnar. Está ali resgatando aquele dia que ela mesma roubou. 1 ano, às vezes é 1 ano. E retornará com sequelas da doença da outra encarnação.
Quando é a família que faz sem o doente saber, o doente não sofre. Porque ele não sabia, ele não pediu. Mas a família sofrerá as consequências de um assassinato. Tá? Vamos, ninguém fica com medo, porque lá no final nós vamos explicar melhor. Aborto. Aí eu botei essa frase. Meu corpo, eu que decido. Eu acho de um egoísmo, de uma ignorância, quem pensa e fala dessa forma. E o corpo do neném que está para nascer? Como é que fica? Ele não tem direito de dizer, meu corpo, eu decido o que eu quero ficar. Então, é um paradoxo. O aborto, em qualquer tempo de gestação, é crime, diante das leis de Deus. É assassinato, diante das leis de Deus. No Brasil, infelizmente, foi aprovada a lei de que, se o feto for todo deformado, tiver com coisas assim, que não vai, por exemplo, chegar ao final da gestação, ou vai viver com uma síndrome maluca dessas que existem, que então é permitido. Não deveria ter passado. Nós, que batemos no peito e dizemos Senhor, Senhor, nos chamamos de cristãos, estamos com uma dívida coletiva. Os brasileiros adquiriram uma dívida coletiva por permitirem que os nossos governantes aceitassem uma lei dessas. É muito sério, isso aí não é Rose que está dizendo. Está nos livros espíritas, os espíritos alertando, foi alertado antes de ser aprovada a lei, alertando para que não aceitemos. Então, pelo menos nós espíritas, não seremos a favor, não praticaremos. Ah, mas são bebês chipófagos. É chipófagos, Nando, que se diz? É, né? Bebês siameses. Não vão sobreviver até o final. Aguente até onde for. Por quê? O que nós aprendemos no Espiritismo? Nada é por acaso. Ninguém reencarna com uma sequela, com uma síndrome, com qualquer coisa que seja. Seja o Down, seja aquele que não está aqui, o autista, seja a falta de oxigênio quando nasceu, seja reencarnar sem os braços, seja o que for, reencarnar já com a genética do câncer, tá? É devido ao que nós fizemos em outras existências. É uma forma, é uma oportunidade de um espírito voltar num corpo com essas doenças, com essas dificuldades, e expurgar da sua alma, do seu perispírito, do seu corpo espiritual, aquelas sequelas que ele vem carregando, às vezes, durante centenas de anos. É a oportunidade que ele recebeu de entrar num corpinho novo e botar para fora. Porque o corpo físico, gente, é um expurgo. O corpo físico é como se fosse o cano de descarga de um carro, que joga aquela poeira toda, aquela fumaça, para limpar o motor. É como se fosse o exaustor de um fogão, que então recebe aquela gordura da comida. O nosso corpo é o expurgo, é para nos libertarmos, porque nós não somos corpos, nós estamos em corpos. E tem espíritos que estão há mais de 1000 anos carregando cânceres, carregando chagas, do que fizeram em outras encarnações. Que as outras igrejas, o que elas ensinam? São manchas na alma, são os pecados na alma. E quem não se confessar, quem não vai para o inferno. Não é melhor nós sabermos que nós vamos reencarnar, passar por momentos infernais, para nos libertarmos e irmos para o plano espiritual
leves, livres e soltos. Quando a gente aborta, quando a gente pratica uma eutanásia, que não deixa de ser uma eutanásia, é uma eutanásia abortiva, tá? Eu inventei esse nome. Que chique, né? Botar no dicionário, gente, tá? Então, quando a gente pratica, nós estamos evitando desse espírito se sentir bem. É a mesma coisa que vai uma pessoa no médico, vai para o hospital, está com umas feridas, né? Está tudo ali aberto, e o médico diz, não é nada não, vai embora. O que nós vamos fazer com aquele médico? Pular no pescoço, processar. O que não é um espírito que está precisando? Como é o sentimento dele? Tem aqueles que ficam com tanto ódio que vêm nos perseguir. Tem aqueles que logo já são espíritos preparados, já estão prontos para aquilo, perdoam, vão procurar outra mãezinha para recebê-los. Aqui nós estamos explicando o porquê que nós devemos deixar. Mas ela tem 15 anos, é solteira, ela foi estuprada. Então, será que tem o direito ao aborto? A criança tem culpa? Então, o Espiritismo explica assim, tenha a criança, doe para a adoção, mas não aborte. Pais de meninas que muitas vezes vão procurar lugares onde praticam aborto porque têm medo dos pais. Não deixem seus filhos com medo. Não criem os filhos com medo. Criem os filhos com respeito, confiando nos pais, sabendo que são espíritas e que compreenderão se isso ocorrer e ampararão. Tá certo? Ampararão. Essa filha, esse filho e esse neto. Porque aqueles que também provocam têm a mesma culpa. Então é muito sério. Depois tem a pena de morte. Espera aí, pulei essa parte. Mas no Espiritismo explica que a mulher está grávida. Mas ela tem risco de vida. Ela tem um risco de partir durante a gravidez ou no parto. O Espiritismo, os espíritos nos orientam que devemos deixar a vida que já existe, que já está, a encarnação que já está acontecendo e evitar que a mãe morra. Tá? Porque já o resgate dela é passar por uma situação dessa. E toda mulher que passa por um aborto, ela leva muito tempo para se recompor. Mesmo quando é um aborto, como é que se diz? Natural, né? Espontâneo. Tá? Leva muito tempo para a mulher tirar aquele C da cabeça. Não tem a poesia do Gibran? O C? Leva muito tempo para a mulher tirar esse C da cabeça. Tá? Então, aí é permitido. É correto. Pena de morte. Quando a gente lê essas notícias no jornal ou vê na televisão, esses crimes hediondos que estão ocorrendo, que agora sempre ocorreram, tinha muito mais antigamente, é porque agora a gente vê rapidinho. Mataram ali na esquina, que já estamos sabendo no instante, porque tem esse negócio de Instagram, né? Então, é muito rápido a notícia. Tá? E a gente lê ali, fulano matou 5 crianças, entrou na casa, matou pai, mãe, as 5 crianças. Aquilo sobe, não é? Aquilo sobe e a gente faz assim, meu Deus, como é que pode um monstro desses existir? Seria melhor tirar da terra. Não seria. Somos o quê? Espíritos reencarnados. Quando desencarnamos, voltamos para o plano espiritual. E o que acontece depois? Vamos procurar reencarnar de novo. Então, nós estamos vindo e indo.
e evoluindo, aprendendo. O criminoso de hoje, por pior que ele seja, ele lá no futuro será como nós estamos agora. Mais futuro ainda, ele será feito a irmã Dulce. Mais futuro ainda, ele será feito... Nós lemos Paulo de Tarso. Então, ele também vai evoluir. Nós já fomos criminosos. Nós já fizemos parte da Santa Inquisição. E como nós queríamos a terra daquele coloninho, a gente dizia, não, é herege, pode queimar. E a terrinha vinha para o nosso bolso. Nós fomos assim, não vamos pensar que não fomos. As nossas mães, nossos pais, aquela vovozinha de avental fazendo bolinho quando a gente chegava na casa, todos nós fomos assim. Hoje nós melhoramos, ainda somos bem ruinzinhos, mas já melhoramos bastante. Tá? Então, quando a gente diz pena de morte, na verdade o que nós estamos dizendo, que a gente diz assim, morta a cobra, morto o veneno, é uma mentira. É uma mentira. Quando nós dizemos pena de morte e é morto o bandido, nós estamos dando a ele liberdade. Ele está livre. Ele está solto, porque o nosso corpo, ele nos restringe. O nosso corpo não nos deixa fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer. Alguém aqui atravessa a parede? Alguém aqui entra onde quiser, sem mais nem menos? Não, né? O nosso corpo não deixa de ser uma cadeia. Nós vivemos dentro dessa cadeia, cada um de nós, porque a Terra ela é uma cadeia escola para alguns. E para outros é uma escola-cadeia. Há uma diferença entre os dois. A cadeia-escola é para espíritos tinhosos. Espíritos ainda muito atrasados. Ficam presos, às vezes, em corpos dificultosos, às vezes em locais difíceis. É uma cadeia. Nós não temos condições de fazer tudo o que gostaríamos. Quem aqui não gostaria de voar? Né? Eu sempre digo, quando eu desencarnar, eu vou fazer tudo bem boazinha, estou tentando, porque eu quero subir voando ali o paredão da serra, que eu acho a coisa mais linda. Eu tenho que ir de carro. Né? Pega aqueles caminhões. Né? Eu quero ver se eles dizem, tá, vai, dá uma voadinha. Mas enquanto estamos no corpo físico, não dá, só de avião, asa delta. Eu não tenho coragem de uma asa delta, em todo caso, nem aquela virtual que tem ali na subida da serra. Tá? Quando a gente desencarna um bandido, um criminoso, nós estamos dando ele um alvará de soltura. Ó, queridinho, vai incomodar quem você quiser. E o que vai acontecer? Ele... primeiro, pode obsediar aquele que o condenou à morte. E ele, livre, ele vai angariar outros para criarem verdadeiras hordas de bandidos no plano espiritual. Aí eles vêm para a Terra, para perto da gente, eles já estão por aqui, mas eles vêm para perto da gente e descobrem aqueles que têm ali lá dentro, aquela tendência a praticar o mal. Ninguém fica mal, tá? Nós só podemos melhorar, nunca piorar. Aí eles vêm como obsessores. Por isso que, de vez em quando, a gente vê grupos de pessoas que fomentam guerras, que fomentam invadir certos lugares, estão sendo intuídos por espíritos desse nível. Porque quem tem educação não invade cabeça de ninguém, nem lugar nenhum. São intuídos a praticarem o mal.
Quando descobrem, então, um que já também tem a psicopatia, que tem a vontade de matar, eles se unem e levam e vão matar juntos. Eles passam a ser cúmplices. Então, eles estão... Aquele que, por exemplo, tem vontade de matar, mas está se controlando. Está conseguindo. Eles vêm e, com o fluido violento que eles têm, eles levam essa pessoa a cometer um crime. Então, quando comete crime, a culpa é do que morreu? Não. A pessoa sabe, tem aquilo. Eles só vão conseguir quando a pessoa já tem aquele ponto, vamos dizer, fraco. Tá? Então, a pena de morte é uma das bobagens que se faz. Nos Estados Unidos, tem vários estados que têm a pena de morte, outros não têm. E são os estados mais violentos nos Estados Unidos. Então, também não vai diminuir o número de crimes. Muito pelo contrário, aumenta o número de crimes. Não matarás. Todos esses casos são de não matarás. E o suicídio? Todos nós... Só um instantinho. Estou sem foco, me dá licença. Todos nós, inclusive as pessoas mais velhas, já passamos por situações que a gente se questiona. Ai, que vontade de morrer, não sei para que, eu só passo por dificuldade. Todos nós passamos por isso. Seja na adolescência, quando aquele grande amor, né? Aqueles grande amor, tão bom a adolescência, né? Quem aqui tem saudade da adolescência? Eu tenho. Aquele grande amor termina com a gente. Ai, parece que tiraram o mundo debaixo dos nossos pés, não é assim? A gente não sabe por que está ainda vivo. São pensamentos. Tem algumas pessoas que continuam com esses pensamentos, porque estão sendo obsediados por algum espírito. Porque hoje nós não fazemos nada disso, mas nós já fizemos. E eles estão por aí. Então, o grande perigo que existe é mantermos o pensamento fixo. A doutrina espírita vai nos ensinando com outras palavras, tipo assim, veio um pensamento ruim, joga no lixo, vai procurar pensar numa coisa boa. No começo é difícil, porque nós estamos tão acostumados a ser coitadinhos, né? Se a gente quebra uma unha, parece que ninguém quebrou a unha, só nós que quebramos a unha. Se o nosso cabelo é crespo, ai, meu Deus do céu, ninguém mais tem cabelo crespo nesse mundo. Se nós não temos barba aos 18 anos, ai, só nós que não temos barba aos 18 anos, todos os meus amigos têm. Então, é comum nós termos sempre esse tipo de pensamento, e nós vamos trazendo, vamos incutindo esse tipo de pensamento. E vamos atraindo esses espíritos que também têm a doença do coitadinho a ficar cada vez aumentando mais. Então, quando a gente tem um filho pequeno, adolescente, que começou com isso, vamos mudar, vamos fazer com que pense diferente, porque quando se tornar adulto já é mais difícil. Fica difícil. E nós temos a obrigação de ajudar. Nunca de criticar, mas de ajudar. Pensou? Joga fora. Às vezes as pessoas chegam para conversar no centro e dizem dessas tristezas que carregam. Uma das coisas que nós orientamos é caminhar na beira-rio. Vai caminhar na beira da praia. Vai fazer um passeio no meio do mato. Por quê? A gente começa a ver coisas bonitas. A gente começa a ver árvores, ver o verde, ver o mar, ver o pôr do sol, o nascer do sol. A gente começa a ver pássaros, coisas que a gente está tão incutido que nós não estamos reparando. Caminhe, respire, vai recebendo informações diferentes, a informação visual, que está indo ali para o subconsciente, está ajudando, não vai curar, mas ajuda. Leia o Evangelho.
Procura mudar os pensamentos, não agasalhe pensamentos tristes, porque estará atraindo espíritos que se mataram devido a essas tristezas. Aí eles vêm com um fluido, e sem querer, não é que eles queiram nos fazer. Eles vêm, eles estão com esse fluido da tristeza e vão aumentando a nossa tristeza. Vamos cantar, não tem aquela história, quem canta seus males espanta? É uma verdade. É uma verdade. É cantar, é rir. Ouvir uma boa piada, não suja, tá? Porque tem piadas muito boas que não precisam ter palavrões. Né? Ouvir alguém contar uma história, ouvir alguém que está sofrendo de verdade. Dar o ouvido para os outros, se lamentarem, pedirem ajuda. Porque ninguém é pobre o suficiente que não tenha algo para ajudar alguém. Ninguém é sofrido o suficiente que não tenha um sorriso para dar para alguém. Então, nós temos condições de ajudar. Mas existem casos de pessoas... Estou aqui, né? Pessoas que realmente estão tão sofridas, são tão doentes. É uma depressão tão profunda que ela não consegue. Ela precisa de terceiros para ajudar. A doutrina espírita nos ensina que a depressão ela tem que ser um conjunto de tratamento. É o tratamento clínico. Tem que haver o tratamento com o médico. Tem que ter o tratamento psicológico. E tem que ter o tratamento espiritual. Porque quem traz a depressão para essa encarnação, o problema está lá no passado. Não precisa ser na encarnação anterior. Pode ser lá, numa outra encarnação. Precisa de ajuda, precisa de compreensão, precisa de amparo. Mas vamos dizer que aconteça. Que a pessoa chega ali e realmente não aguente. Vai sofrer consequências muito sérias. Vai sofrer, mas ela perdeu essa encarnação, esgotou a sua encarnação, porque não sabia como fugir dessa dor. Sofrerá consequências sérias, mas aquele que parte devido ao orgulho e o egoísmo, as consequências são muito mais pesadas. Tá? Então, se nós estudarmos o livro Memórias de um Suicida, onde o escritor português Camilo Castelo Branco matou-se porque estava ficando cego e não tinha coragem de enfrentar a sociedade da época. Eu me atrapalhei um pouquinho. Tá? Leiam esse livro. Leiam esse livro, é importantíssimo ler. Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco. Tá? Mas ele bota só o nome Espírito Camilo. Ele foi escrito, psicografado por Ivone Pereira. Esse livro ficou guardado durante 20 anos, porque ela mandou para... a Beth está lá mostrando. Ela mandou para a Federação Espírita Brasileira para ser publicado e eles pediram para ela esperar. Não, minto. O Espírito pediu para ela esperar porque o mundo não estava pronto para esse livro. Ele é muito forte. Quando ela mandou para a Federação Espírita Brasileira, eles pediram para ela cortar algumas cenas do livro, porque nós não estaríamos preparados para tanta coisa. Leiam esse livro, meditem, é como foi lida aqui a Fonte Viva. Não leiam para romance, leiam as entrelinhas, leiam cada capítulo e fiquem ruminando aquele capítulo, pensando naquilo. Mentalizem, fechem os olhos, pensem no local, criem na memória, na mente, o local que é muito bem descrito.
Agora, aquele que desencarna devido a um suicídio inconsciente, todos nós somos suicidas inconscientes. Quando a gente fuma, quando a gente bebe, mesmo que seja aquele aperitivo toda sexta-feira, é suicídio. Quando a gente usa drogas, quando a gente come demais, quando a gente come de menos, quando a gente tem inveja, ciúme, ganância, ambição, quando a gente tem mágoas, né? Não, eu sou assim porque eu trago um trauma da minha infância, porque meu pai me deu umas palmadas. Devia ter dado mais algumas. Tá? Não, isso tudo, nós temos que procurar ajuda, gente. Ninguém sai dessas coisas sozinho, não. Como nós falamos antes, é médico, psicólogo e a parte espiritual, seja na igreja evangélica, na igreja católica, no centro espírita, temos que procurar dar alguns momentos para Deus. E dar alguns momentos para Deus é isso, é cuidarmos do nosso lado espiritual. Todos nós, segundo André Luiz, vamos dizer assim, 80% da humanidade desencarna com em torno de 15 a 20 anos de antecedência daquilo que foi marcado, devido a essas coisas. Tá? Como Chico Xavier chamava, a doença do coitadinho. Ai, né? Porque meu marido me deixou. É horrível, dói? Claro que dói. Ninguém aqui é barata para não dar bola. Até o pinguim sofre se a fêmea dele morre. Claro que a gente sofre. Mas temos que levantar, ter força. Tá bom? Então também partiremos com antecedência. Raiva. Raiva, o veneno que a gente joga para cima da pessoa quando estamos com raiva passa primeiro por dentro de nós. Calúnia, fofoca, tudo isso nos leva antes do tempo. Criticar os outros, tudo isso nos leva antes do tempo. Então, a gente agora vai se... realmente, eu sou muito de falar da vida dos outros, ou então, realmente, eu sou tão ciumento. Está tudo no rol dos suicidas. Tá? Mais uma coisa, que agora é para a gente entender tudo dentro do cristianismo. Jesus falou uma frase incrível, que foi assim: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Isso ele quer dizer todos os espíritos em todos os lugares do universo. Nenhum se perderá. Todos nós temos oportunidade de resgatarmos qualquer coisa dessas. Tive um pensamento, porque até o pensamento, né? Queria mais que morresse. Querer a pena de morte. Nós temos condições de resgatar. Aquela pessoa que, por exemplo, cometeu um aborto, não sabia. Agora está sabendo, mas não sabia. Tem como resgatar, não precisa esperar uma outra encarnação para ser abortado, porque olho por olho, dente por dente. Não. Deus não quer isso da gente. Ele quer que nós aprendamos a amar. Então, foi feito. Não tem como resgatar agora. Mas nós podemos ajudar meninas, mulheres que estão passando pela situação de querer abortar porque não tem o que comer, ou porque foi estuprada, ajudar. Nós já estaremos resgatando. Aquele médico, acho que era um japonês, né? Ele tinha o apelido de Cureta de Ouro, porque ele fez milhares de abortos. Milhares. Até que ele resolveu filmar a hora, né, deve ser com ultrassom, filmar a hora do aborto, o que acontecia com o feto. Essa filmagem tem um nome, eu acho que é o grito silencioso, uma coisa assim.
Ele filmou e na hora que eles metem a cureta, que eles despedaçam o bebezinho, né? O grito, o bebê abre a boca, o feto, e se movimenta na tentativa de fugir. Esse senhor, esse médico, quando ele viu essa filmagem, nunca mais ele fez. E eu não sei se ele já está desencarnado, porque eu era garota quando tinha isso. Ele passou o mundo inteiro fazendo viagens e fazendo palestras contra o aborto. Então, ele já resgatou. Não tudo, mas ele já começou o resgate dele, de corrigir um mal que ele praticou. Então, chega uma pessoa e diz, poxa, eu não sabia, quando eu tinha lá meus 16 anos, eu fiz um aborto. Tem conserto. Ninguém vai ser condenado por Deus para sempre. Sempre é prestar atenção, vigiai e orai. Presta atenção, porque Deus manda todos os dias oportunidades de resgatarmos nossas dívidas através do amor. Vigia, procura, presta atenção no que está batendo à sua porta. E orai não é ficar lá, ó Pai Nosso, não. Orai é trabalhar, é arregaçar as mangas, é corrigir o que fez. Aproveita aquela oportunidade que Ele mandou e faça a sua parte. É assim que a doutrina nos ensina. Ninguém está condenado, porque senão Deus não seria Deus. Porque se Ele tivesse nos criado para um destino, então a culpa é dele. Não, Ele nos dá a oportunidade de virmos à Terra, sabe para quê? Amar. Nós não estamos aqui para mais nada, nós estamos aqui para aprendermos a amar. E não é esse amor de mãe para filho, pai para filho, namorado para namorado, não. É o amor que o Cristo teve por nós. É uma coisa tão intensa que talvez daqui a bilhões de anos conseguiremos dizer, agora eu aprendi a amar. Mas nós temos que já começar, dar os primeiros passos. Tá? Então é vigiar e orar. Eu pensei eu sei que fui a favor de praticar a eutanásia. Vamos já começar a mudar nosso pensamento, a ser, quando conversarem conosco, ensinar o que a doutrina diz. Fui a favor do aborto. Temos condições de mudar. Ninguém precisa só. Aí vão dizer que eu sou um como é? Muda casaca? Vira casaca. Obrigada. Eu mudo todas as. Eu sou uma neologista. Suicídio. Pensei no suicídio. Vou aprender como é que faço. Vou ler o Evangelho. Vou ler livros bons. Vou ver filmes bons. Tem pessoas que não deviam nem ver desenho animado mais agressivo. Porque não está aguentando. Mudar a conduta para podermos nos libertar. Tá bom? Bom, era mais ou menos isso, tinha muito mais. Queremos só dizer uma coisa. Nós já vamos abrir um grupo para iniciantes. Então, quem quiser participar de algum grupo de estudos, os iniciantes, será nos domingos, às 18h30. Tá? Então, são grupos que nós estudamos o Livro dos Espíritos, todo como é que se diz? Toda a sequência dos livros de Kardec. Então, por exemplo, a gente falou durante 45 minutos. Não dá para falar sobre tudo isso em tão pouco tempo. Para falar de um assunto só, podemos ficar até 1 ano, para entender realmente o que é. Tá? Agora nós vamos para a nossa irradiação. A irradiação, para aqueles que estão chegando... Primeiro ele bota um foco assim para, né? Então eu vou até me arrumar. Tá? A irradiação é para a gente levantar nosso moral,
A irradiação é o momento que o mundo espiritual retira desse ambiente medicamentos. São fluidos que serão manipulados e serão levados aos nossos irmãos que sofrem. Durante a irradiação, nós podemos pensar, por exemplo, em tudo que está acontecendo, não só na Ucrânia e na Rússia, mas no Afeganistão, que a gente agora já esqueceu, porque agora está focado essa guerra. Pensar nas pessoas que estão sofrendo no nosso Nordeste, que também a gente esquece, né? E pensar em entes queridos nossos que estão com problemas, enquanto encarnados e até desencarnados. Então, convido a todos a fecharmos nossos olhos, respirarmos fundo, descruzarmos nossas pernas, nossos braços, para que o fluido do nosso sangue possa fluir livremente até o nosso cérebro. Sempre dizemos descruzar nossos pensamentos. Vamos deixá-los relaxados, nos imaginando, quem sabe, no mar. Em vez de estarmos na areia, vamos entrar no mar. O mar é calmo, não tem ondas, ninguém precisa ficar preocupado. Dá pé, ninguém vai se afogar. Vamos olhar e ver que os peixinhos nadam ao nosso redor. Vamos olhar e ver o sol nascendo lá no horizonte. Olhemos para cima, vamos ver nuvens brancas e podemos ver os formatos que elas tomam, como quando éramos crianças e usávamos a nossa imaginação. Tantas vezes esquecemos de usar a nossa imaginação, que tanto nos auxilia a estarmos aqui na Terra. Nos imaginemos crianças novamente, brincando nas águas do mar, rindo, jogando água uns nos outros, com as brincadeiras tão infantis, tão ingênuas que nós tínhamos no passado. Vamos olhar outras crianças chegando, nos saudando, dizendo a saudade que sentem. São nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual, que chegam também cantando, rindo, nos abraçando, matando a saudade. E vamos nesse momento mentalizar nossos irmãos que sofrem nas guerras. Crianças, jovens, adultos, que tanto estão sofrendo, mas vamos nos lembrar dos nossos irmãos que fomentaram a guerra, que provocaram tanta dor, para que, quem sabe, tomem consciência de que nada é nosso. Nós não temos o Brasil, nós não temos a França, nós não temos nenhum país desse mundo. Tudo pertence à terra, que pertence ao nosso Pai. Vamos mentalizar para os nossos irmãos, para que encontrem na fraternidade universal a libertação, pois todos nós estamos ligados ao passado e eles se ligam ao presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai nossas dívidas, conforme formos perdoando os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal que ainda reside em nossos corações. Em nome de Deus, em nome de Jesus e do mentor espiritual desta casa, encerramos a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja.